Então, aqui vamos para os capítulos 5 e 6, e esses capítulos basicamente se passam no momento em que Filomeno está aguardando uma audiência, uma reunião com Inácio Ferreira, que é um dos diretores lá do hospital, como já foi falado, e a primeira parte aí dessa história, dessa reunião com Inácio, é na sala de espera, que acontece um fato muito interessante, que antes disso ele até comenta, né, o Filomeno comenta que ele está ali para essa reunião porque ele vai fazer um estágio no hospital. Ele está ali realmente como um aprendiz e com o objetivo de fazer um estágio para aprender como é que funcionam algumas coisas, né, e estudar alguns casos. Aí na sala de espera, aguardando ser chamado para audiência, ele é recebido por Almério. O Almério é um ex-interno, um ex-paciente que estava internado no hospital, que estava por ali, né, fazendo a sala, e Almério começa a conversar com ele, começa a bater um papo, e Almério conta a sua história. E mais uma daquelas oportunidades que eu já venho comentando, da gente ver o caso real, né, na prática, e nesse livro tem muitas histórias das vidas anteriores, né, os espíritos aí contando os aspectos das suas vidas anteriores. E olha só, a história de Almério é bem interessante. Ele compartilha e abre o coração dele para Filomeno e vai contar um pouco da história dele. Existência, e ele começa contando a existência retrasada, né? Aquela história, eles estão desencarnados, Almério teve uma vida anterior encarnado e antes dessa vida anterior, teve a anterior do anterior, que é essa que ele começa contando. Nessa vida, ele cometeu muitos abusos sexuais, o Almério contando, né? Ele cometeu abusos sexuais, ele costumava ficar com muitas jovens, e muitas dessas investidas dele resultaram em gravidez, em gestações, e que ele não aceitava, e ele induzia as vítimas dos abusos dele aos abortos, né? Abortos clandestinos, na maioria das vezes. E uma delas, numa desses abortos, uma dessas garotas morreu por sangramento, inclusive muito comum em abortamentos como esses, porque uma das complicações do aborto induzido é justamente sangramento grave, e a mulher pode morrer. E aí é que tá, isso aqui foi um marco, porque esse espírito, essa jovem desencarnada, começou a nutrir um ódio terrível por ele, né? Tipo assim, pô, acabou com minha vida, e aí passou uma obsessão, começou a tentar persegui-lo, né? Mas essa obsessão ela iria ganhar corpo na existência seguinte de Almério, tá? Então Almério desencarna, enfim, eu não lembro se ele dá algum detalhe sobre esse desencarne, mas aí na última vida dele ele reencarna, que aí essa última existência corpórea, começa a rolar essa mediunidade. A mediunidade começa já na infância, esse espírito encontra ele reencarnado, cola nele, ele tem quantas perturbações que ele sofre ali e tudo, consegue passar um tempo razoável, mas na adolescência retorna com muita força. E aí a obsessão, o espírito que estava obsediando Almério, focou bem, talvez por uma fragilidade, uma vulnerabilidade que ele tinha ali nos chakras mais de baixo, né? Até pela história de sexualidade que ele tinha antes, e abuso da sexualidade, o foco dessa obsessão era o sexo novamente, né? E Almério, muito jovem, ele já começa a ter epilepsia, era uma das complicações dessa obsessão. E foi quando ele conheceu o espiritismo, se inicia no espiritismo, mas, e aí parecido com aquela história lá do alcoolismo, que Filomeno conta, dificuldade de ter disciplina, de manter a disciplina, de ficar frequentando, de ficar estudando, e a dificuldade de se reformar interiormente. Mais para frente, ele já é um adulto mais amadurecido, saindo ali da casa de 20 e poucos anos, ele conhece uma mulher e eles se casam. E esse casamento, o Almério comenta com Filomeno, foi, na verdade, uma providência divina por dois motivos, né? Entre outros, uma oportunidade de contenção sexual, tipo assim, ó, você vai ter uma vida monogâmica, você vai ficar com essa mulher e só. Isso para ele é algo bastante relevante, porque ele vinha de uma história de muito abuso na área de sexualidade. Então, a oportunidade de contenção sexual, de certa forma, é uma oportunidade de equilíbrio, né? De formar uma família ali, viver em paz. Sendo que a jovenzinha não desiste, né? Tava lá obsediando ele, continuando, e aí ataca, tá, beleza, você tá casado agora, tá tentando viver com uma mulher só, tá bom, mas eu vou atacar a sua função sexual, o seu desempenho. E aí Almério começa a ter disfunção erétil por obsessão, olha só que coisa interessante, né? Tentando perturbar o cara de todo jeito, né? Além disso, Almério era comum ele ter sonhos casado, né, com a mulher dele, ter sonhos eróticos aí com outras mulheres e tudo, também induzido pela obsessora. A obsessora estava muito esperta ali, atuando forte nessa área de fragilidade dele, que era o sexo.
Mas, por fim, Almério não resistiu às investidas da obsessora, acabou desenvolvendo uma depressão psicótica, que é uma depressão mais grave, e acaba, tristemente, terminando a sua vida corporal com suicídio. Então, essa foi a história de Almério, né? E Filomeno até comenta, assim, né? Assim, pô, caramba, que história, né? Que história lamentável. Almério comenta, né? Que depois do suicídio ele ficou mal e tal, né? Todo aquele processo de suicídio. Mas também é um exemplo interessante aí para a gente ver como é que uma obsessão, o desfecho trágico de uma obsessão. Bem, mas aí termina a conversa deles, porque o Inácio chama Filomeno para conversar, e aí começa a conversa deles ali, a reuniãozinha na sala. E o Inácio, ele fala que ele é responsável, na verdade, ele é um dos diretores, mas o hospital é dividido em pavilhões, e ele fala que é responsável só por um dos pavilhões. É definido também nessa conversa que Alberto, que é uma outra pessoa lá, e aí eu destaco aqui o nome para a gente ir acostumando com o nome dos personagens, porque eles vão voltar mais para frente. Então, Alberto é quem vai auxiliar Filomeno no estágio, vai estar ali colado com ele nesse estágio, certo? E aí, Inácio, ele comenta mais algumas coisas do hospital. Lá no capítulo 2, o Filomeno falou muito sobre o hospital, mas aqui ele dá mais algumas informações sobre o pavilhão específico onde Filomeno vai estagiar. Naquele pavilhão existem 100 pacientes internados, muitos com histórico de desequilíbrio na área de sexualidade e na área de mediunidade. E não é à toa, tá? Mediunidade e sexualidade eles têm muitas coisas em comum. Mais para frente no livro vai ser falado sobre isso. E nesse pavilhão existe uma espécie de terapêutica, uma clínica especializada em choques eletromagnéticos, principalmente para TAB. TAB é a sigla transtorno afetivo bipolar e TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Não fica muito claro por que esses dois transtornos exatamente que são tratados com essa modalidade terapêutica, mas mais para frente vai ser falado mais alguma coisa. Por fim, nesses dois capítulos, aí já no capítulo de número 6, Filomeno observa uma coisa bem interessante. Ele estava passando lá, conhecendo as instalações do hospital, do pavilhão onde vai estagiar, e ele observa uma psicoterapia acontecendo ali, ao vivo, que a profissional estava com o paciente e ela estava comentando com ele, falando com ele o seguinte, enfim, Filomeno não comenta qual é o caso dessa pessoa, que ele nem conhece, ele só achou interessante a intervenção da profissional, né, no processo terapêutico. E aí a psicóloga estava com o paciente, ela comenta o seguinte, a existência terrena é como uma pessoa que tem um tesouro valioso e vai em busca de outro dispensável, que acredita ser o único que trará felicidade. Olha só a profundidade dessa frase. E para ilustrar o que ela estava querendo ensinar para o paciente, ela descreve uma lenda oriental. Essa lenda oriental, aqui é um resumo, né? A mulher que entra na caverna e busca em tesouros e esquece o filho dela. É mais ou menos o seguinte, a mulher conta a história que uma mulher carregava o seu filhinho de colo e ela passava na frente de uma caverna e aí ela passou e escutou uma voz, né, vindo de dentro dessa caverna. Vem aqui, entre aqui, você vai ficar rica, algo assim, né? Tipo assim, chamando ela que tinha algo muito valioso lá dentro e que ela ia resolver todos os problemas dela se ela entrasse na caverna. E era uma voz muito sedutora. E a mulher, tá bom, então eu vou entrar. Foi lá com o filhinho no colo, entrou dentro da caverna. Quando chegou lá, tinha muitos tesouros assim, inimagináveis, pedras preciosas, metais preciosos. E a mulher ficou assim, impressionada. Meu Deus, resolvi a minha vida, vou ficar rica. E aí a voz falava assim, você tem que você tem que se concentrar em levar tudo que você pode levar de uma carrada só, uma viagem só, porque quando você sair daqui, a porta vai se fechar e jamais você vai poder entrar. E tudo que tiver ficado aqui, você não vai poder voltar para pegar. E assim, era muito tesouro. E a mulher pensou, não vou poder conseguir levar tudo isso, mas vou levar o máximo que eu posso. E ela ficou tão encantada, tão vislumbrada com aquilo, ela pegou o filhinho dela e pensou assim, não, meu filho, eu vou deixar você aqui. Ela encostou ele num cantinho assim e disse, peraí, só para a mamãe pegar aqui as coisas, né? E depois eu pego você. E ela foi enchendo as calças, a roupa de coisas, botando embaixo do braço. E aí, agora eu já tenho o suficiente. Correu para fora, né? Super feliz, assim, entusiasmada com o tesouro. Quando ela passa pela porta, a porta se fecha e aí ela viu a besteira gigantesca que ela fez. Que ela ficou tão encantada, tão cega pelo tesouro, que ela percebeu que esqueceu o filho dela lá dentro. E imagine o remorso dessa mulher. E essa lenda é muito legal realmente, porque faz a comparação com a nossa vida. A gente, de fato, ao longo da nossa vida, a gente passa por muitos momentos e que a gente distorce a prioridade das coisas.
A gente, às vezes, se encanta com determinadas coisas, a gente corre atrás de determinadas coisas que não é o mais importante, que não é o mais valioso. Então, muitas vezes, de fato, a gente deixa de valorizar o que é mais relevante em nossa vida para valorizar coisas que são dispensáveis. Esse é o grande conflito, é o grande desafio do espírito encarnado, né? Viver nesse equilíbrio, né? De conseguir valorizar o que é espiritual, porque a nossa essência é espiritual, em detrimento do material, porque nós temos uma tendência, nós seres humanos na média, nós somos muito materializados, temos a tendência de valorizar muito o que é material, e não tem jeito, quanto mais material você está, materializado você está, quanto mais você valoriza o material, o espiritual vai ficando de lado. Então, esse equilíbrio é o grande desafio aí, é um dos grandes desafios da vida encarnada, e nós cometemos muitos e muitos equívocos por deixar de lado assim as coisas realmente mais valiosas de nossa vida e buscar coisas que são absolutamente dispensáveis ou menos importantes. Então é isso que a psicóloga queria dizer para ele aqui, é uma lição para todos nós.